De aprendizado fenomenal, assim, sabe? Eu nunca esperaria que, nem nenhum plano mais agressivo eu esperaria que a gente estivesse onde a gente está hoje, né? Eu não sei se o pessoal conhece, as academias que a gente tem credenciado, você pode visitar todas elas, como se tivesse uma mensalidade só, tivesse a chave de todas as academias para visitar. Isso dá uma proteção de curto prazo e vocês conseguem tirar a ideia do papel mais fácil, porque não tem tanta competição, mas enquanto isso o mundo caminha num pace bem mais acelerado. E quando vocês ganham um pouquinho de musculatura, em vez de vocês continuarem crescendo de forma agressiva, vocês têm um lifestyle business, então vocês acabam não... Eles vão falar muito pesado, falam assim, vocês são medíocres, né? Ele foi muito rígido na forma como ele pegou e ele falou. Porque esses bancam lifestyle, conseguem enriquecer mais ou menos ali, né? E o negócio acaba não ficando tão grande quanto poderia ter sido. Marketplace de academias, recursos humanos oferecendo como benefício para os funcionários. A gente tem hoje 36 mil academias e estúdios credenciados na plataforma. Para vocês terem uma ideia, no Brasil tem 30 mil academias, a gente tem 18. Tem mais da metade das academias no Brasil. O Olist se transformou na maior loja de departamentos dentro do Mercado Livre, do Walmart, da B2W. Se nós fôssemos um marketplace, nós seríamos o terceiro maior do Brasil hoje. Depois de Mercado Livre, B2W, o Olist vem na sequência em número de lojistas, com 3.900 lojistas, a gente deve bater quase 5 mil lojistas no final desse ano. A gente tem mais ou menos 210 mil produtos ativos em estoque dentro dos nossos lojistas. Mais jovem aqui. A gente fundou oficialmente no final de 15, a Redpoint entrou no nosso cap table no finalzinho de 16, virando para 17. Nós somos hoje em 30 pessoas. Temos, a gente é uma plataforma de processamento de meio de pagamento, tanto para sistemas de emissão de cartão quanto de adquirência. E a gente tem hoje, acho que entre 10 e 11 clientes, entre gestores de marketplace, emissores de cartão, entre redes private label e bandeirado. Mas a gente está crescendo, fechamos um contrato bastante importante esse ano, que a gente vai fazer um negócio bem bacana. Conteúdo, a gente está lá em Belo Horizonte, a gente tem um escritório também no México, um escritório menor, mas que está crescendo bastante. Hoje são cerca de 350 funcionários, a gente deve fechar esse ano próximo de 50 milhões de reais. Acho que são 140 pessoas, tipo coelho, usando o Wi-Fi para ter uma execução mais eficiente. Desde o Gympass, cliente nosso, o Olist, cliente Desde nosso. o começo. Desde o começo lá. O Cubo é cliente nosso, o Itaú é cliente nosso, até operações hipercomplexas, com IBM Operations na Europa, rodando o processo de people staffing para outras hoje e bem espalhado, Claro que ainda a gente tem, do país que mais representatividade é o Brasil, porque a gente começou aqui, crescendo muito o mercado americano hoje, o nosso segundo maior mercado, aí Europa e Ásia, Realmente a gente tem muito cliente dos Estados Unidos que também faz execução em outros países, Grosso, vamos dizer, a média ponderada das contratações. O modelo que a gente usou, e foi um que eu acho que foi importantíssimo, essencial para a gente crescer, foi um modelo muito de indicação de pessoas, sabe assim? Mas não é uma indicação normal, puta, me dá uma referência de alguém assim, não, sabe assim? No Brasil tem uma expressão, tem que ser assim, cara, quem você trabalhou já, que você põe a mão no fogo por essa pessoa, sabe assim? E aí você pega, tipo, as pessoas que ele falou e você vai lá e convence essa pessoa a entrar na empresa, entendeu? E aí quando você traz essas pessoas e elas vão bem, você vira e fala, quem que você já trabalhou, que você põe a mão no fogo por essa pessoa, you would trust your life with, que você confiaria a sua vida na pessoa. E aí, cara, desse jeito a gente trouxe, cara, talvez 70% das pessoas seniors da empresa. E, tipo, tem seus pontos positivos e negativos. Eu acho que dos pontos positivos é bom porque tem muita consistência, tem um comprometimento mútuo um do outro, porque ninguém quer decepcionar o outro. E, às vezes, quando a gente tem dúvida, eu falo, porra, pode afetar a sua avaliação se ele for mal? E aí, quando o cara faz sim, aí que você manda a proposta mesmo. E tem esse comprometimento mútuo. O lado negativo é que, para começar, em termos de diversidade de pensamentos, tal, tudo não tem tanto, porque você tende a trazer muitas pessoas que são parecidas com você, sabe? Mas foi um modelo que a gente usou para escalar isso até, tipo, 2 anos atrás, um ano atrás. Minimamente eficiente em capital, não tinha muito acesso ao talento.
A gente brinca lá... Eficiente Capital, para quem não conhece, é pobre. Assim, faltava dinheiro. Não tinha grana para nada. E começamos, assim, vamos trazer gente que vai aprender com a gente, que está disposta a comprar. Então hoje eu tenho 2 diretores que entraram como estagiários e os caras são muito bons, entregando números muito bons com seus respectivos times. A gente montou uma escola e eu acredito muito que o approach combinado é o ideal, assim. Tem coisas que, por exemplo, um dos maiores transformadores da Rock foi trazer um VP de vendas gringo. Como é que eu fiz? É o pão duro clássico, o try before you buy. Fiquei 1 ano na cola desse cara, pegando mentoria, ligando, viramos amigos. Eu ia para os Estados Unidos, ficava na casa dele. Eu fiz um round para trazer o cara, digamos assim. E transformou completamente a empresa, porque você não aprende 15 dias de venda, 15 anos de experiência de vendas em 1 ano. Eu estava indo bem em vendas, meu time estava batendo as metas e tudo mais, só que eu falei, cara, esse cara, para chegar no nível desse cara, eu vou levar uns 8 anos. A conta fecha. Gente foda, a palavra em português eu não sei, em inglês é accretive, mas se paga sempre. Então, não é caro se você encontrar a pessoa certa. Então, hoje a gente está indo para uma estratégia híbrida. Acho que, por exemplo, Inside Sales. A gente tem um time bem grande de Inside Sales. Não é um mercado que ainda é maduro no Brasil. A gente criou uma escola, documentamos tudo, ensinamos tudo, processo de remuneração, de contratação, de avaliação de performance padrão gringo, e funcionou muito bem. Quem você confia? Eu trouxe gente, desde o Felipe, né, estudou comigo na Federal, junto com o Thiago também, e eram pessoas que eu admirava muito, eu sabia a pegada de trabalho dessas pessoas, eu sabia que no momento que eu chamar esse cara para trabalhar comigo, ele ia pegar a mesma receitinha de bolo do que ele tinha maravilhoso que ele tinha feito e ia aplicar dentro do que ele percebeu, que o produto tinha muita atração, né, no segmento mid-market enterprise, e é uma coisa que parece clichê, todo mundo fala, né, vender para grande empresa é diferente de vender para pequena empresa, e você, cabeça dura, né, a mesma coisa, não. E aí você descobre que não, né, que são bestas completamente diferentes para você trabalhar e tentar vender. E aí a gente tinha que trazer pessoas experientes, não só que soubessem vender no segmento enterprise, mas também que conhecessem a cabeça do comprador americano, que é no self-service o produto ia bem, ele se vendia sozinho, mas toda vez, né, que subia no telefone, né, o primeiro vendedor do Zendesk veio, trabalhou com a gente, aí a gente mudou o modelo um pouco, trouxe outro profissional, o Chico Sander, que daí de fato as nossas vendas começaram a decolar. Então hoje a gente tem uma política muito, primeiro, a gente até mesmo, sei lá, jocoso falar, mas a gente é patriota, a gente quer construir uma empresa brasileira de tecnologia, então a gente sempre tenta abrir a posição no Brasil. Quando a gente não acha no Brasil, a gente tenta achar remoto, se a gente não acha remoto, a gente fala, legal, vamos trazer então alguém para ficar lá no escritório de São Francisco. Para algumas funções já a gente consegue achar profissionais com experiência no Brasil, né? E principalmente coisas mais generalistas, igual o nosso CFO, né? A gente trouxe ele da Tigre, super experiente, sênior, e assim vai. Mas para fazer software, B2B, enterprise, com uma questão de cultura, do que a gente quer construir profissionais brasileiros também. Então, no caso, eles ficam todos lá porque a gente precisa que eles estejam lá, né? Igual a interface de vendas enterprise, a gente tem os nossos vendedores super experientes, porque nem o cara sobe no avião e está perto do cliente porque precisar. Intercâmbio, que daí a gente pega os top performers do Brasil e manda para lá. E aí depende do programa de desenvolvimento daquela pessoa. Tem gente que fica 6 meses, tem gente que fica 3, tem gente que fica 1, depende da agenda de capacitação daquele profissional. Alguém que já conhece muito do business, e aí como tinha muita gente no Brasil, primeiro eu mandei brasileiro para vários países, e aí esse cara vai para lá e contrata um time inteiro local, inclusive o primeiro que ele contrata é o sucessor dele, sabe assim? Aqui embaixo a verdadeira intenção, o que está acontecendo, né? O cara chega e não dá bom dia direito, você não fala, pô, esse cara sabe que eu fiz uma coisa errada? E o americano, ele é preto no branco, né? Ele tem uma conexão direta do cérebro com a boca. E isso cria muito conflito no dia a dia. E a gente tem literalmente workshops dentro da empresa para ensinar essa diferença de cultura, para entender. Não é que o cara não gosta de você, cara, é que ele fala o que ele pensa, né? Então, isso tem um pouco de dia a dia. E o segundo ponto também, aí é a questão de trazer profissionais mais sênior do Vale do Silício, que é uma coisa que a OpenView, quando investiu, ele avisou e falou assim, a gente investiu num monte de empresa internacional, agora senta aqui que o tio vai te ensinar o que vai quebrar, o que vai dar errado.
Você vai trazer profissionais mais sênior, que estão vindo de empresas mais estruturadas, que o cara tá no miolo do filé mignon. E esse cara está vindo para uma empresa brasileira, com gente que está fazendo tudo pela primeira vez e que não é daqui da BR. Então esse cara, ele acha que ele sabe fazer o trabalho dele e ele acha que sabe tudo melhor que você. E ele vai vir com um mindset de coisas muito pré-definidas, muito fortes na cabeça dele, e ele vai vir com uma cultura, principalmente disciplina em relação ao dinheiro, deficiência de capital, diferente do DNA de vocês, que é principalmente um dos motivos geralmente que a gente gosta de investir em founder internacional. E prepare-se porque você vai ter que domar o touro, em outro jeito de trabalhar aqui, e isso no dia a dia você tem que ir moldando e trabalhando e puxando também para a pessoa ter o DNA da empresa, independente da experiência que ela tem. O cara quer ir de 10 para 100 vendedores em um ano. E ele quer fazer isso. E ele sabe quanto custa, não, mas vai dar aí. Você tem que segurar. Vamos só para 50. É um pouco desafio, mas... Sofá, cachorrinho, horário flexível, é tudo bacana, né? A gente vê muito cultura. Cultura é exatamente o conjunto de ações que vão colocar o resultado na ponta, aí no final lá do P&L, no final do dia, né? Não adianta nada você ter um monte de cachorrinho na empresa se o resultado não chega, né? Os economics do negócio não funciona. Então, uma coisa que a gente olha muito com carinho no Olist assim, ter gente como a gente, né? A gente acredita muito que no final do dia todo mundo é ser humano. Não adianta nada eu estressar demais a relação com o cara hoje, sendo que eu estou construindo uma empresa para o futuro também, né? E pelos próximos 5 anos. Então, esse cara tem que ter vida pessoal, esse cara tem que saber balancear trabalho com a vida pessoal. Ao mesmo tempo, a gente precisa que ele entregue muito resultado. Então, eu preciso de 8 horas muito produtivas desse cara. Assim, bater ponto para muito empreendedor é uma coisa assim, você castra a filosofia do negócio, né? A hora que você começa a bater ponto, acabou com tudo, né? E eu tinha um pouco desse preconceito, por exemplo. Então acho que começar a construir a cultura para se blindar como empresa, como negócio, né? A possíveis passivos e ao mesmo tempo criar estímulos que coloquem a pessoa ou as pessoas no caminho certo, é importante fazer isso desde o começo. Meeting, que era reunir todo mundo, no começo era sexta-feira, a gente passou isso para quinta-feira, compartilhava tudo o que estava acontecendo. Uma outra coisa, a gente tem uma cultura de dados e o racional por trás de todas as decisões muito forte. Então a gente treina todo mundo em SQL, em fazer query no banco de dados. Então até o atendente do saque sabe fazer query no banco de dados. Então você liga lá pro cara, ele vai saber tirar a informação na hora para você. Então acho que é muito como a empresa pensa que ela entrega resultado e transformar isso em ações práticas, né, e direcionadas. Então planejar a cultura da empresa, não só deixar que ela aconteça no dia a dia. Tem que comprar a ideia e saber que tem um momento da empresa, especialmente no começo, onde as coisas não são exatamente organizadas. Essa é a primeira coisa que a gente avalia até quando está trazendo alguém, porque se a pessoa entra esperando uma coisa muito quadradinha ou muito definida, já não... Até hoje tem um arquiteto e um dev nosso que moram no sul, eles ficam lá em Bombinhas, hoje estão aqui, vieram me conhecer o Cubo. Então a gente estava fazendo um hangout com o pessoal e o Will que está aqui falou, a pessoa perguntou, Will, você é responsável por que área? Ele falou, a hora que você descobrir, você me avisa. Eu estou fazendo um pouco de tudo, eu sou arquiteto, sou dev, sou infraestrutura, sou ops, sou... Entendeu? Não é que na hora que você está no trabalho você não está vivendo, você está vivendo. Então, tipo, é melhor você gostar do que você está fazendo, é melhor você estar motivado com o que você está fazendo, é melhor você sentir que você está aprendendo, é melhor você ter, tipo, todos os ingredientes para estar fazendo o que você está fazendo, porque é duro. Quando eu trabalhava em empresa, eu não trabalhava no final de semana e às vezes quando alguém pedia para eu trabalhar, eu trabalhava. Hoje, tipo, eu trabalho todos os dias e não tem ninguém pedindo para eu trabalhar, assim, entendeu? E eu vejo que o grupo de pessoas que está junto é a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que assim, de fato é muito foda. Desculpa a palavra. É complicado pra caramba. Conversa de bar aqui. Conversa de bar. É complicado pra caramba e, tipo, não é fácil de lidar. Tipo, você vê que tem muita gente nova, todo mundo, né, muito novo, com uma responsabilidade que talvez não tivesse essa responsabilidade desse nível se estivesse no mercado. Então, tipo, isso puxa muito da gente também. Mas, cara, pra mim, eu nunca tive tão feliz e, cara, uma das coisas que eu mais adoro fazer, é o que me dá energia todo dia. Eu vou trabalhar. Eu simplesmente tive que tomar a decisão de não ser mãe, né, para poder empreender, porque normalmente acontece mais ou menos na mesma época, né? Você resolveu empreender um pouquinho depois com 2 filhas, como é que foi isso? É foda.
eles entendiam que o Olist era uma empresa produtora e vendedora de agrotóxicos. Numa investigação de 3 meses, tinham chegado nessa conclusão. 4 órgãos do governo, que eu não vou mencionar. E aí, cara, o que você faz? Né? Tinha umas 40 pessoas na empresa que foram lá porque eles iam aprender agrotóxico, tirar foto, botar na mídia. E obviamente não tinha nada de agrotóxico, né? Identificaram que é um erro crasso, assim. Eu confesso que quando eu me vi em meio àquilo, eu falei, cara, os caras na minha sala e pedindo informação, e você fala, meu Deus, mas é tão distante da realidade, por que vocês não mandaram uma mensagem, sei lá, bate na porta, pergunta, liga pra Endeavor, sei lá, entendeu? Liga pro investidor, fala com alguém, vai ver um vídeo, ler uma matéria, alguma coisa, né? Então assim, te faz questionar muita coisa. Foi uns 30 segundos, confesso, assim, que passou na minha cabeça, eu falei, cara, não, a gente tem a responsabilidade de construir um negócio direito. Eu lembro que eu liguei pro Romero na sequência, né, Romero? Falei, cara, aconteceu isso, o Romero faz parte do nosso board. E aí ele, Tiagão, isso aí acontece, agora você foi apresentado ao Brasil. Lá no Buscapé, cara, acontecia direto isso. Você fala, cara, que coisa, né? Você tem que ser... E isso acho que é um ponto ruim de Brasil, né? Você tem que criar esse tipo de casca. Tipo, a gente podia estar criando outro tipo de casca, né? Assim, ser apresentado a outros desafios, né? Então, esse foi um dos. Mas, cara, você vender, a gente vende todo tipo de produto, sei lá, escovalizadora para o Rio de Janeiro. Custa R$30 o produto, R$20 o frete, Correios entregam com 1 dia de atraso, tá? Você vai pagar R$2.000 de indenização por danos morais para o consumidor. É justo, não é justo? Bom, você prometeu um prazo, mas Correios tem um SLA do Brasil que é... E aí, de quem é a culpa? Correios não paga a conta. Quem paga é o Olist, né? Então, cara, tem N coisas que te fazem repensar o tempo todo, assim, se você está empreendendo no lugar certo. Acho que o tamanho da oportunidade sempre nos faz olhar para o futuro, né? Cada pivô desse de modelo me fazia, assim, colocava a cabeça no travesseiro e cara, chorava. Você fala, puta merda, já não estava recebendo salário há um tempão, você tem que pagar o salário da galera. Acho que para todo mundo, né, as histórias não são tão bonitas, assim, é sempre muito mais difícil. E sempre vai ter mais desafio. Então eu fico esperando quem vai bater na porta amanhã, entendeu? Tipo, então você já está preparado, assim. Até a galera no Olist falou, cara, e aí, né? E aí, cara, vamos continuar trabalhando, entendeu? A máquina é nossa, o produto é nosso, não vende agrotóxico, nunca vão vender agrotóxico, porque é errado, e vamos continuar. E eu espero que você só respeite um limite que você não pode abrir mão, que é, quando você vai empreender, o teu juízo de valor sobre se você é uma boa pessoa ou não, se você é competente, se você tem valor como ser humano, está altamente conectado ao negócio. O negócio está indo bem, você acha que você está indo bem. O negócio está indo mal, você acha que você está indo mal, que você é um tremendo incompetente, que não merece nem no almoço da família lá. Saiba separar isso desde o começo, porque você não é a sua empresa. Você é um ser humano, você é meu filho. Você está tendo uma... Né, meu pai já quebrou um monte de coisa também, deu certo e errado. Então, ele falou, se meu filho só tome cuidado, né? Por causa disso, porque é o que eu me preocupo com você. E eu acho que eu cometi um pouco desse erro na minha primeira empresa, né? Primeira empresa, eu precisava ser sucedido a qualquer custo, então eu trabalhava 14, 16 horas por dia, trabalhava sábado, trabalhava domingo, fazia um monte de coisa, né? Tinha uma outra namorada, 5 anos, né? Perdi também, culpa minha. Uma coisa nova, eu vou buscar o melhor de mim e eu vou mirar no máximo que eu acho que eu posso chegar no meu potencial do que eu vou fazer. E a segunda coisa é ter uma curva ABC muito clara do que é importante para você, né? Eu vi um estudo uma vez falando que 50% no final da tua vida, do julgamento que você teve uma vida feliz ou não, é relacionado ao teu cônjuge. Então, para mim, o cônjuge está em primeiro lugar, né? Então, e isso, para ela pensa da mesma forma, eu penso também da mesma forma. Segundo lugar, saúde, que eu também tinha detonado, né, um pouco mais saúde. Eu sempre gostei de praticar muito esporte, tinha parada, tinha aquilo que é especial para mim, que é, em primeiro lugar, meu cônjuge, né, todo dia, respeitar muito isso. E segundo lugar, a saúde, né? Você tem que pegar e pelo menos separar ali 3 vezes a semana, pelo menos, para você pegar o teu exercício. Você não pode abrir mão disso, senão você está só fazendo um trade-off, né? Essa conta ela vem mais cedo ou mais tarde. Eu tenho 98 coisas para fazer. Se eu puder fazer metade, o que eu vou fazer? E se eu puder fazer metade dessas coisas, o que eu vou fazer? Se eu puder fazer metade dessas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu acho sempre as top 1, 2, 3 coisas que eu preciso fazer no dia e eu sou extremamente específico e estratégico naquelas coisas e derrubo um monte de prato no dia a dia. Mas, de novo, com a minha esposa, não. É a coisa mais importante que vai me fazer bem no final da minha vida.
saúde sempre arranja alguma coisa e cuido das grandes ativos estratégicos. O resto, puta, eu vivo a minha vida pedindo desculpa para todo mundo, inclusive para os investidores. Eu faço um monte de besteira, mas pelo menos isso tem funcionado para mim. Esse cara reclama, porque ele pensa como dono. Então, tipo, era quase o que eu ia falar na outra pergunta também. Assim, sabe? Acho que se você consegue colocar esse sentimento de dono em todo mundo que está ali dentro, puta, é autopolícia. Você olha o seu amiguinho do lado e policia também. Então, todo mundo fica alinhado. Isso é uma coisa que a gente fala sempre. Vai levar ele daqui para frente. E muitas vezes essa pessoa ela vai se blindar com processos, né? E a empresa ela passa a viver pelo processo e não mais o processo servir o próprio negócio. A gente começou a sentir isso com perda de velocidade. A empresa crescia seus 25, 30% ao mês e de repente a gente começou cara, o que está acontecendo? Né? Por que não está crescendo mais naquele passo? E antes uma coisa que levava uma semana para ser entregue, agora o discovery, a pesquisa, vai levar 15 dias, depois mais 15, e tudo leva 3 meses agora, ou 6 meses. E muitas vezes é isso, né? Então nem sempre a pessoa que te trouxe até aqui é a pessoa que vai levar daqui para frente. Por isso trazer pessoas experientes e que já fizeram te ajuda a também retomar velocidade ou mesmo não errar naquilo que você está errando agora. Questionar constantemente o processo, se ele ainda faz sentido para a realidade atual, para a realidade que está se colocando, que mudou o underlying, né, dela, é a principal ferramenta para você evitar começar a ficar muito engessado. Pelo menos para mim, era assim, vou fazer a folha de pagamento do mês que vem. No segundo ano, sei lá, fazer o trimestre. No terceiro, fazer o ano. E à medida que você vai crescendo, você começa a ver que quando você olha para as grandes corporações, você tem as que fizeram uma transição e foram super bem sucedidas, que são as que você vai ter onde aprender mais, e você tem aquelas que não conseguiram se adaptar e morreram. Então, hoje, cada vez mais, a gente tenta ver as coisas o que a gente fala muito é longevidade. Eu gosto muito de uma frase do... Putz, esqueci o cara, mas é da Apple também, que ele fala: a Apple tem projeção financeira de 5 anos, mas todo ano vocês fazem a projeção para 5 anos. Não, todo dia ela é atualizada olhando 5 anos para frente. Então, eu acho que pensar na longevidade, parar um pouco no curto prazo, acho que é... História por trás e o que o empreendedor passou para chegar até aqui. Então, muito obrigada por terem compartilhado isso com a gente. E agradeço a todos. E agora eu vou chamar o encerramento.